Retornando ao nosso programa, que tem como objeto central de discussão o caso Isabela Nardoni, eu gostaria de ouvir a opinião dos professores Alex Sansomaria Velírio e Hoffman Júnior acerca da relação de comoção do interesse demonstrado pela sociedade, pela comunidade, em torno desse julgamento. O que nós podemos presenciar pela mídia, é normal esse tipo de comportamento da sociedade ficar tão interessada acerca de um crime? Quer dizer, toda essa exposição e essa procura, pessoas abandonando o seu emprego para presenciar, para ficar na frente do fórum, agredindo inclusive o advogado do caso, o Dr. Roberto Podman. Qual a opinião dos professores aqui acerca dessa questão? Professor Lírio, por favor. Olha, inegavelmente houve uma exposição midiática acima da normalidade. Isso foi uma coisa inegável e todos puderam perceber com muita clareza. E isso, sem dúvida, eu acho que o professor Alex que milita no júri e está acostumado com essas questões criminais, isso, sem dúvida nenhuma, desequilibrou o julgamento do júri. Não é? Sem um juízo valorativo se são ou não culpados, mas isso sem dúvida desequilibrou. E até estava conversando com o professor Alex, existe um dispositivo legal, não é, que visa justamente anular essa influência negativa no tribunal do júri, que é o desaforamento. Agora, essa questão da repercussão foi tão grande, ela alcançou níveis inauditos, que na verdade a questão é desaforar esse processo para onde? Né, professor? Essa questão, sem dúvida nenhuma, atrapalhou o direito de defesa do casal. Certamente, então, o desaforamento para qualquer cidade do país, exatamente, ele não traria nenhuma não surtiria o efeito não é? desejado pela norma. Exatamente. Certo. O professor Alex Sansomaria, concordo com essa opinião do professor Lírio. Realmente não havia como fugir do conhecimento, porque houve inclusive questões ali que se discutia o conhecimento das partes acerca das próprias provas que seriam apresentadas no processo, né? E o que não é o normal, vamos dizer assim, do processo. Fora, professor Lester, esse caso é o caso da Daniela Pérez também, que se trabalhou tanto em cima do caso que acaba quebrando essa imparcialidade do jurado, né? Que seria uma garantia da norma. No caso específico, eu acho que ficou muito nítido que a população acho que é tão massacrada no dia a dia, pelas vezes a falta de atenção de alguns órgãos públicos e tal, e que quando tem oportunidade de serem ouvidos, não só os 7 jurados que compõem o conselho, mas a população de poder externar sua opinião em relação tal, que eles aproveitam essa oportunidade. E acho que o que mexe sempre é porque envolve pessoas de uma classe social diferenciada, né? Tu pega de repente uma família de classe média, classe alta e tal, e aí a população sofrida, às vezes ela quer fazer o julgamento, muitas vezes infelizmente um julgamento como se fosse uma vingança privada. E a mídia, a gente sabe o papel importante da mídia de controle das atividades, né, do próprio Estado e fiscalização, mas o excesso da imprensa de trabalhar o caso diuturnamente fez com que o Estado trabalhasse diuturnamente em cima desse caso e acaba havendo uma desproporção, porque dá a impressão para a população que todos os casos se adota todo esse aparato estatal. E quando que tem crimes muito mais graves e às vezes mais trágicos, isso aqui envolve pessoas de camadas sociais diferentes e que o Estado não dá essa atenção e nenhum custo, né? Então se viveu esse caso como se fosse o único caso do Estado e acabou prejudicando a imparcialidade. O povo queria justiça, revolta, então acho que houve um excesso, sem sombra de dúvida. Professor, se me permite, inclusive, próximo à data do crime ocorreu um delito semelhante no interior de São Paulo. Evidentemente as partes envolvidas não tinham o mesmo poder aquisitivo e o crime foi abafado, de certa forma, pelo menos não teve a repercussão que foi despendida aquele crime dos Nardoni, não é? Sem dúvida nenhuma, como eu coloquei, prejudicou o direito de defesa, sem sombra de dúvida. A grande questão em nenhum lugar do Brasil teria-se um júri absolutamente isento para julgar esse caso. Aproveitando a fala dos professores, nós podemos verificar com as imagens dos entrevistados da população aqui de Tubarão que o posicionamento foi tranquilo no sentido de que eles são culpados.
né? Até mesmo sem discutir o final do processo, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar também para os dois professores qual a opinião deles com relação à participação da mídia no caso Isabella Nardoni. Né? Houve excessos, né? Eu pergunto isso porque logo após ter sido proferida a sentença do Tribunal do Júri, a mídia veio a comunicar a ideia de que eles são assassinos, né? Eu peço agora o intervalo e fico com essa pergunta para nós discutirmos então após o intervalo. Fique atento. Retornando à nossa discussão aqui de hoje no programa Direito na TV, temos o professor Alexandre Somariva, o professor Lírio Hoffmann. A pergunta que tinha ficado em aberto era qual a opinião dos professores com relação à participação da mídia no caso Isabella Nardoni, né, que nós já tínhamos iniciado essa discussão. Pergunto isso porque logo após ter sido proferida a sentença do Tribunal do Júri, a mídia logo em seguida trouxe a expressão de que eles eram assassinos, né, que finalmente esses assassinos iam prestar contas com a justiça. Eu gostaria de ouvi-los, pelo conhecimento que o professor Somariva, o professor Lírio possuem acerca do direito, se essa fala, principalmente, né, assassinos, ela corresponde realmente ao que o direito prevê. Professor Lírio, por favor. Nem a mídia, nem ninguém pode nominá-los ainda de assassinos ou de culpados. Importante. Não é? Isso é importante que se diga. Por quê? Porque ainda não ocorreu o trânsito julgado e a Constituição, como um direito fundamental, determina que alguém só se considera culpado depois de um trânsito em julgado de uma sentença condenatória. É peculiar o que aconteceu no caso dos Nardoni. Por quê? Porque há, na verdade, ainda um recurso que foi extinto, não é? Que era o protesto por novo júri. E esse recurso foi abolido do Código de Processo Penal depois do cometimento do crime, não é? Isso. Mas antes do resultado final da sessão de julgamento. Então a questão que se colocou caberia esse segundo julgamento, esse protesto pelo novo júri? Não é? Só para que o telespectador saiba, o protesto por novo júri era um direito subjetivo do réu de simplesmente requerer um novo julgamento se a pena fosse igual ou superior a 20 anos. Essa questão permeou então aí o debate jurídico depois do julgamento. E antes até para saber o seguinte, olha, se essa pena for superior a 20 anos, eles vão ter direito a um segundo julgamento? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, o professor Alex me corrija se estiver mentindo, ele sepultou essa possibilidade, porque entendeu o quê? Entendeu que o recurso é o recurso cabível ao momento da decisão. Então, ao momento da decisão pelo Tribunal do Júri, esse recurso não era mais previsto na legislação e, por consequência, então, não era possível. O que aconteceu é que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Ainda é admissível o recurso para os tribunais superiores. Então, tecnicamente falando, não se pode falar em assassino ou culpado ou inocente. Então é importante esclarecer para o telespectador que o processo não terminou. Não terminou. Quando o professor fala em trânsito em julgado, significa que ainda há a possibilidade de um outro órgão judicial reanalisar aquela questão. Exatamente. Isso agora vai ser interposto seguramente uma apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? E é interessante que se coloque que essa apelação ela tem uma cognição superveniente, ou seja, o tribunal não vai poder se imiscuir de forma demasiada na prova, justamente pela soberania dos vereditos dos jurados, mas vai entender, ou vai analisar se houve, ou se essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Perfeito. E com base nisso, então, exará um segundo julgamento. Ok. Professor Somariva, gostaria da sua opinião sobre essa questão? A questão é do papel da mídia, tem a sua importância, mas no caso acabou transformando o julgamento numa execração pública e prejudicou todo o trabalho, não só da defesa, quanto do próprio Poder Judiciário, e faz com que haja uma pressão tão grande em cima do próprio Tribunal de Justiça que, de repente, não tem mais a liberdade para julgar um caso desse, mesmo que houvesse um vício processual. Não, vamos remeter esse caso ao novo julgamento. Como o tribunal teria condições de remeter, de repente, ao novo júri
com essa situação toda que se discutindo, então fica difícil a imparcialidade não só do jurado, que foi prejudicado, como do próprio Poder Judiciário, que não vai, às vezes, correr o risco de ter que voltar à tona todo esse cenário, né, o que aconteceu na cidade e na imprensa. Então acho difícil. E a mídia serve como um fator de pressão ao jogo. Sabe que tem alguns posicionamentos, inclusive, permitindo protestos por novo júri, de que eles pudessem ser julgados de novo. E pela questão de ser norma constitucional, alguns dizem que tem conotação material e poderia, então tal. Mas jamais o Tribunal de Justiça vai permitir um novo julgamento. O Tribunal de Justiça vai dizer que a norma é eminentemente processual, então não vai permitir que se aplique. Então, por pressão da imprensa, eu acho que houve um excesso e acabou prejudicando. Agora, nossa última questão. Eu gostaria de ouvir a opinião dos entrevistados acerca